Temer. Mais uma vez, um Brasil paralisado. Em poucos dias, caminhoneiros em greve põem o governo de joelhos. Entre esses dois apagões, um nome em comum, Pedro Parente. Coincidência? Com esse currículo, como o atual presidente da Petrobras se mantém no comando da maior empresa do país? Quem nos ajuda a entender como chegamos a essa situação lamentável é Alexandre Castilho, diretor do Sindipetro, que é o Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu jornal, né? Boa noite. Sempre é uma satisfação estar aqui para poder conversar Tá com certo. todo o público. Bom, obviamente que o Pedro Parente tem uma grande parcela de responsabilidade em tudo isso que está acontecendo, né? Mas eu começo perguntando para você, porque essa semana a gente vai aí o comentarista político José Lopes Feijó, ele fez um outro comentário falando que o governo Temer, ele não está fazendo só uma política em relação à gasolina, ele quer, na verdade, jogar a população contra a maior empresa de petróleo, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Ele falou isso no seu comentário. E, de uma certa forma, isso entregaria a Petrobras ao capital estrangeiro. Qual que é a tua opinião, seu posicionamento sobre isso? Bom, realmente é essa a realidade que está acontecendo e nós temos uma pessoa em comum dentro dessa estratégia. Pedro Parente, o atual presidente da Petrobras, em 2001, ele se colocou a serviço de uma estratégia neoliberal onde comprometeu o setor elétrico do país, que levou, né, a uma condição de apagão. Ele privatizou já naquela época. E com o golpe que nós tivemos no nosso país, com a entrada do Temer, o que aconteceu? O Pedro Parente, antes ele era ministro das Minas e Energia e agora ele ficou colocado como presidente da Petrobras. E está adotando a mesma estratégia de servir os interesses das multinacionais, os interesses do capital especulativo. E a estratégia que está sendo utilizada é a de promover a prática de preços no mercado, levando a Petrobras a colocar preços compatíveis com o mercado internacional. Então, quando você faz isso, eleva os seus preços, você facilita a entrada de novos concorrentes. E é o que está acontecendo. Cerca de 30% dos derivados de combustíveis no país hoje são importados. E a Petrobras reduziu a sua carga de produção. Ela está operando com cerca de 70% da sua capacidade. Tem refinarias que estão com 50% da capacidade de produção. Ou seja, nós temos condições de produzir mais combustível e atender o mercado nacional com preços competitivos. O que precisa é a mudança da linha, né, política colocada pelo Pedro Parente a serviço do capital internacional. Tem que ser uma linha que defenda a estrutura do país, que defenda a Petrobras como uma ferramenta de desenvolvimento nacional. Você falou desse 70%. Tem um vídeo da FUP que foi divulgado pela Federação Única dos Petroleiros. Esse vídeo explica claramente os motivos desta alta de preço dos combustíveis. Dá uma olhada. Por que o preço da gasolina é tão caro? Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70% da sua capacidade. A Petrobras continua produzindo muito petróleo, mas ao invés de refinar o produto aqui mesmo no país, optou por exportar o petróleo cru, para depois importar esse mesmo petróleo, agora refinado, a custo bem mais alto. No governo de Michel Temer, as importações tiveram um aumento espantoso. Nos 10 primeiros meses de 2017, a importação de gasolina alcançou US$ 1,5 bilhão, com um crescimento de 93% se comparado ao ano de 2016. A gasolina e o diesel já correspondem a 20% de todos os produtos americanos vendidos ao Brasil em 2017. A estratégia de Parente fez com que a Petrobras perdesse espaço no mercado doméstico de combustíveis para suas concorrentes internacionais. Assim, o consumidor paga mais caro pelo combustível, a alta na importação prejudica a balança comercial e reduz as operações das refinarias, colocando em risco milhares de empregos. E quem perde com tudo isso? É bem explicadinho esse vídeo, né? E como é que fica essa capacidade de produção do Brasil? Quer dizer, o Brasil acaba exportando o produto, depois importando esse produto bem mais caro. No caso, o petróleo. A quem interessa esse ciclo, Alexandre? Então, é uma estratégia insana, né, o que está sendo feito.
Porque nós temos o óleo cru, temos capacidade, né, através do pré-sal, né, esse óleo, temos capacidade de refino em preços competitivos, temos como distribuir no mercado nacional e está se optando por privilegiar o segmento de preços internacionais. Então hoje nós estamos o quê? Exportando óleo cru, preços baixíssimos, e importando derivados em preços bastante elevados. Né? Então é ruim para o Brasil, é ruim para o povo brasileiro, é ruim para a Petrobras. Então é uma boa pergunta que você fez. A quem interessa? Só está interessando aos multinacionais que estão lucrando com a venda de derivados a preços altíssimos aqui para o Brasil, e quem está pagando a conta é o povo brasileiro. A solução é reduzir os preços dos combustíveis na refinaria. A Petrobras voltar a praticar os seus preços compatível com os seus custos internos de produção, independente dos preços internacionais. Por quê? Mesmo existindo alguma guerra no Oriente Médio, que faz com que o preço do barril do petróleo suba no mercado internacional, o meu custo continua o mesmo. Nós tivemos, né, em outros períodos de governo, né, de 2002 a 2014, nós chegamos a ter o barril do petróleo a $110. No entanto, o preço na bomba era R$2,50. Então, hoje, o barril do petróleo está $70, $75 o barril, e os valores já estão praticamente cinco reais aí o valor do litro da gasolina. Então, não faz sentido. Se antes era possível praticar os preços, né, no governo Lula e Dilma, era possível praticar os preços de uma forma competitiva, que não entrasse derivados importados e que nós conseguimos também atender o mercado nacional, por que agora não estão praticando isso? Nós chamamos isso de uma autossabotagem. Você está jogando contra o seu próprio país, contra a própria Petrobras. Chamado tiro no pé, né? É um tiro no pé. A popular falando. Você acha que a classe média percebeu isso tudo? Será que a ficha caiu em relação ao chamado golpe? Essa questão do golpe, né, eu acredito que começaram a perceber realmente que o golpe foi no trabalhador. E a forma de pagar a conta desse golpe e atender os interesses internacionais é vender o nosso petróleo a preços baixíssimos, jogar a conta da importação dos combustíveis nas costas do povo brasileiro e, em paralelo, fazer o desmonte da Petrobras. Estão colocando à venda 2 refinarias do Nordeste, mais os terminais, e 2 refinarias no sul do país também com seus terminais. Ou seja, é uma política de sucateamento, de desmonte da Petrobras, o que compromete a soberania do país e impede que o povo brasileiro tenha acesso aos derivados de petróleo, né, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, em preços justos, né, compatíveis com os custos que nós produzimos aqui. Então, quem está sofrendo é o povo brasileiro, e quem está no comando da Petrobras e no comando do país pode estar pensando em tudo, menos no benefício da população brasileira. E aí a gente pode dizer, então, Alexandre, que todo esse processo, a questão da gasolina, as políticas adotadas na Petrobras, a gente tem hoje um caos no Brasil, que é a questão da greve dos caminhoneiros, né? A gente sabe que isso tem paralisado várias rodovias e tudo isso para tentar fazer o governo baixar aí o preço do diesel. O Temer partiu aí para um contra-ataque, vamos dizer assim, ou para um confronto, melhor dizendo, e os governadores dizem que não aceitam receber menos impostos. Essa crise tem saída? Qual seria a saída disso, na sua opinião? Então, a saída é a negociação e partindo pelo caminho lógico, pelo caminho racional, na defesa do país. O caminho é a redução dos preços de combustíveis da Petrobras na refinaria. Isso vai fazer o quê? Com que caia as importações de derivados, os 30% que hoje é importado não viriam mais, porque nós praticaríamos os preços mais competitivos. Nós temos condições de atender essa demanda, que hoje está em 30% da importação. As refinarias é só aumentar a carga de produção. Nós já temos as refinarias, nós temos o petróleo e nós temos uma equipe de profissionais treinada já para conseguir ampliar essa produção. Então, depende só da vontade política. Você não precisa nem acelerar uma reforma tributária, né, no improviso, como o que pretendem fazer, né, na discussão somente dos impostos. A solução prática e simples é: deixe a Petrobras trabalhar, deixe o petroleiro trabalhar para que o preço dos combustíveis caiam
e a gente atenda os interesses do povo brasileiro. E, Alexandre, eu tenho informação aqui que os petroleiros são reunidos para discutir que ações serão tomadas a partir de segunda-feira. Você tem alguma notícia para passar para a gente, para adiantar aqui no seu jornal? Nós estamos, né, com assembleias de greve aprovadas em todas as bases dos petroleiros no Brasil inteiro. Nós estávamos com um calendário programado para fechar a data da greve a partir do dia 12 de junho, a decisão da greve, mas a conjuntura atual está nos levando a sentar e discutir e avaliar esse cronograma. Então, durante o final de semana, a FUP, né, os sindicatos, de uma forma geral, petroleiros, estão discutindo, analisando e reavaliando qual será o melhor momento de nós entrarmos com a nossa pauta, que coincide na questão dos caminhoneiros, né, da redução do preço dos derivados de petróleo, os combustíveis, porém nós vamos colocar a pauta específica dos petroleiros, que é diretamente uma redução de preços a partir da Petrobras, que aí é uma solução, né, que pacifica a questão dos preços, dá para voltar nas condições antigas, né, que se era praticado, e a Petrobras sendo essa ferramenta, né, como uma estatal, que ela seja um instrumento para garantir que os preços cheguem de uma forma baixa para a população brasileira. Hoje, apesar dela ser uma estatal, o Pedro Parente está fazendo como que ela atue como uma empresa privada. Hoje, é estatal atuando como empresa privada, subindo preços, pensando no lucro específico dela, né? No entanto, essa estratégia é uma estratégia que vai sucatear o próprio sistema Petrobras. Então, só cabe aos petroleiros se organizarem para uma greve, que não é uma greve para defender salário, não é uma greve para um benefício próprio ali da categoria. É uma greve para defender o Brasil, é uma greve para defender o povo brasileiro. Alexandre, quem quiser mais detalhes aí sobre as ações do sindicato ao qual você faz parte, o Sindipetro, tem o site para mais detalhes? Então, nós estamos sugerindo, né, que acompanhem as informações oficiais no Brasil, enquanto petroleiros, pelo site da FUP, que é o www.fup.org. Quem quiser pode acessar, tem mais detalhes sobre isso. Tem mais detalhes, as notícias, o que está acontecendo. Né, as informações e qualquer novidade, né, no curtíssimo prazo com relação à data e movimento, nós estaremos informando a população. Dá para repetir o endereço, Alexandre? É FUP? É www.fup.org.br. Não tem o com, .br. Não tem o com. Tá certo, então. Alexandre Castilho, mais uma vez aqui no seu jornal, muito obrigado pela presença aqui. Espero que você volte, você deve voltar, porque você está sempre por aqui, né, Alexandre? Okay. Eu agradeço o convite, né? Estamos sempre à disposição para conversar com a população. Obrigado. Você acompanha agora como fica o tempo neste domingo e segunda-feira em São Paulo e outras cidades.